Olá, esse é mais um bate-papo acadêmico gravado aqui da livraria Leitura em Teresina, conversando hoje com André Gonçalves. André Gonçalves estuda educação ambiental na educação infantil. Me diz onde é que qual o lugar da educação ambiental no processo de educação das crianças? Bom, a educação ambiental, ela se faz necessária exatamente na educação infantil, de acordo com a defesa do meu trabalho, porque as crianças, no processo de formação, necessitam dessa empatia com todos os seres, né? É uma educação ecoplanetária, porque você não vive só com o seu semelhante, mas com todos os seres. E é na educação infantil que você tem essa base, que você consegue formar esses indivíduos que sejam sensíveis a essa situação ambiental, principalmente no período em que nós estamos vivendo, em que nós precisamos respeitar o espaço em que vivemos, junto com o outro e junto com todos os seres. Você procurava verificar o quê? Como era desenvolvido esse trabalho, a educação ambiental na educação infantil? Sim, eu sempre gostei muito da temática ambiental, foi uma coisa que sempre me moveu desde pequena, né? Talvez por um processo de educação mais sensível a essa temática, né? E aí eu percebi que na educação infantil, esse tema, ele era muito via projetos. Era uma coisa que as crianças, de uma certa forma, elas viam mais no ensino fundamental, em matérias fracionadas. E por que não, na educação infantil, você não aproveitar todo esse embasamento que o professor formador na educação infantil tem para ajudar as crianças? E aí foi aonde veio a dúvida. E eu, como professora formadora, quais são os meus subsídios, o que foi que eu aprendi para que eu possa também fazer essa condução nas crianças? Então, assim, foi uma temática que ela se expandiu bastante, né? Eu fui gradativamente delimitando, porque eu trabalhei o processo de formação dos professores, né? Foram entrevistas com dirigentes, professores, o alunado das comunidades escolares que eu pesquisei. E aí eu fui percebendo essa necessidade de leitura e sensibilidade com relação ao tema, não necessariamente só dos alunos, mas também dos professores. Preciso fazer uma pergunta objetiva. O professor brasileiro da educação infantil está preparado para tratar a questão ambiental? Eu acredito que nós precisamos ler e trabalhar muito ainda. Eu acho que já existe essa vontade. Nós temos recente os parâmetros curriculares nacional tratando dessa temática. Se a gente for olhar para o histórico da educação ambiental, ela começou na década de 60, muito tímido, sabe? Quando eu fui pesquisando a respeito da educação ambiental, eu encontrei uma Carta da Terra, um documento riquíssimo, mas que poucos educadores conhecem. E aí, assim, eu acredito que nós tenhamos que ter vontade, mas o preparo, assim como várias outras temáticas da educação, que são várias e que nós precisamos cada vez mais nos aprofundarmos, ainda requer muita luta. Isso. Claro, claro. Você foi a campo. Sim. O pessoal que assiste a gente, o pessoal que vivencia a experiência nesse momento do TCC ou que está prestes a vivenciar. Qual foi a tua estratégia para ir a campo e coletar as informações que nutriram essas reflexões que você faz agora? Olha, quando eu fui a campo, eu já tinha um bom acervo bibliográfico, né? Então, assim, para você ir a campo... Primeiro, ler, depois vai pra cá. Não adianta você tentar fazer um TCC sem leitura. O TCC, ele precisa de vários referenciais teóricos. E assim, você não precisa ter um referencial teórico só delimitado ao tema que você quer. Todas as fontes que você faz a leitura, elas vão te dar um subsídio. Vão agregar, vão, com certeza. A leitura, ela só agrega. Mas, voltando para a questão do campo, quando eu fui para o campo, de uma certa forma, quando você chega para fazer as entrevistas, para você observar como determinada instituição faz esse ensino, dependendo da instituição, você tem um certo trabalho. A observação, ela deve ser minuciosa, a entrevista também, que mexeu com a formação do professorado,
que mexia com a forma como a instituição estava aplicando esse tipo de temática na escola, é algo que você tem que ter critérios e muito cuidado. Principalmente no tema da educação ambiental, que todo mundo abraça a bandeira da sustentabilidade. Em tese, todo mundo. Em tese, né? Todo mundo está ali abraçando, mas na prática, infelizmente, ainda estamos tímidos. Ainda precisamos ter mais ousadia. Né? A própria cultura de consumo, ela é avessa à sustentabilidade. Sim, com não é? certeza. Então, muitos brinquedos, muitas embalagens, muitos rótulos, e tudo isso vem de algum lugar e vai para algum lugar. A criança precisa ter essa percepção. Né? Exato. Interessante que no meu trabalho eu coloquei algumas notas a respeito da questão da mídia neste processo. Por quê? Porque as crianças, elas têm um acesso muito grande à mídia hoje em dia, né? Vai no tablet, vai na TV, os filmezinhos. Então, assim, nós temos alguns filmes que já têm procurado trabalhar essa sensibilidade. Porém, é o que eu digo, falta concretude. Você aplica um projeto, mas a criança precisa do palpável. Ela aprende pelo palpável. E qual é o palpável da educação ambiental? É exatamente a experiência. Por que as crianças gostam tanto de teatro, de experiência? Porque você está ali, é muito fácil a gente aplicar a educação ambiental por experiência. Você encontrou isso nas escolas? Você pesquisou? Você pesquisou uma escola particular, sim, uma escola municipal. Estadual e uma escola municipal. Exato. Você encontrou isso? Os projetos existem na teoria? Eles são partes, componentes de um documento misterioso chamado Projeto Político Pedagógico? Ou de fato eles estão acontecendo? Bom, como eu já falei anteriormente, nós temos projetos tímidos, mas nós já temos instituições que já levantam e trabalham em cima dessa bandeira. Né? Eu encontrei na época... O esforço existe, né? Exato. Eu encontrei na época uma instituição que trabalhava com as crianças de forma concreta, né? E isso me deixou muito alegre, sabe? Eu fiquei assim mais entusiasmada com a minha temática, porque assim, quando você encontra uma instituição que trabalha de forma concreta, você tem mais material para analisar, porque eu estava tendo dificuldade desse material para observar. Então, nessa instituição eu tive um material melhor para analisar, isso me ajudou bastante. Porém, eu ainda afirmo que ainda somos tímidos, né, com relação a... Você pretende continuar os estudos sobre esse tema? Qual é o próximo passo como pesquisador? Olha, essa temática é a temática da minha paixão, sempre foi, né? E assim, de uma certa forma, na universidade, principalmente no curso de pedagogia, eu acredito que em todo curso tenha isso, né? Eu vou falar do meu curso, né? Nós temos umas certas delimitações com relação a linhas de pesquisa. Você vai estudar pedagogia, você tem que ler Paulo Freire. Você vai estudar pedagogia, então vamos falar de leitura, dificuldades de aprendizagem, letramento, formação continuada, inclusão. São chaves muito comuns, né? Exato. A minha temática, não por ser minha, mas eu considero uma temática maravilhosa, principalmente na aplicação dela na educação infantil, que é onde é o meu forte. E eu pretendo sim levar meu trabalho adiante, continuar minhas pesquisas com relação à educação ambiental na educação. Porque a educação ambiental, o que a gente precisa entender é que ela não é a parte, ela não é uma margem. Ao contrário, ela é o todo da educação, porque faz parte da forma como nós vemos o mundo. Não sou só eu e você no mundo. Quando você trabalha os elementos inerentes pelo parâmetro curricular à educação ambiental, você trabalha noção de espaço, noção de orientação, noção de relação com o próximo, noção de maior, de menor, de grande, né, de lateralidade, tudo. Na realidade, é muito completo, não é? Isso, Na educação infantil, isso. Pode te dar um leque quase infinito. Eu encontrei esse leque na obra do Moacir Gadotti. Foi um discípulo de Paulo Freire, né? E aí, na realidade, o estudo, né, que eu iniciei foi voltado para Paulo Freire. E aí, pesquisando, fazendo análises mais críticas com relação à obra de Paulo Freire, eu encontrei essa temática que ele defende como ecopedagógica.
E eu achei riquíssimo. Por quê? Porque eu já gostava de educação ambiental. E aí eu tinha ali na minha mão algo a pesquisar a respeito da educação ambiental na educação infantil com autores da pedagogia. E aí, assim, o Gadotti, que deu uma continuidade a essa temática do Freire, ele defende a questão da ecopedagogia na escola exatamente porque você vai trabalhar toda a questão da biosfera. Você não vai delimitar o estudo de biologia, o estudo de geografia, mas você vai começar a formar o indivíduo... Numa perspectiva, inclusive, panorâmica, exatamente. Né? Não foquista, Pronto. mas panorâmica. As crianças, elas são movidas à empatia. Então, por que não você começar o ensino de educação ambiental junto com elas, sem essa questão só transdisciplinar, né? Ou inter, né? E aí, assim, é o todo mesmo. E aí o Gadotti defende que é uma questão de você analisar currículos, projetos, livros didáticos também, mais voltado para talvez examinar os impactos também, isso, né, também nas comunidades, da presença da educação ambiental junto às crianças. Exatamente. Bom, eu fico triste de ter que encerrar no nosso tempo, mas assim, André, muito obrigado pela presença, eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Esse foi mais um bate-papo acadêmico da livraria Leitura. Até a semana que vem.